Eu descobri uma estratégia de scalp no mini índice muito lucrativa. Ela se baseia na primeira barra do dia do gráfico de 5 minutos. Se você opera o mercado nacional, você precisa assistir esse vídeo. E o mais incrível é que ela mescla um conceito do SMC que grandes players utilizam para fazer as suas operações. Vem comigo e se surpreenda. Vamos lá, a estratégia ela é bizarra de tão simples, é muito fácil de executar. Quando você estiver operando, você vai colocar no gráfico de 5 minutos e você vai marcar a máxima e a mínima da primeira barra do dia. Vou fazer aqui um exemplo de queda mesmo. Então, teve a primeira barra do dia, você vai marcar a máxima e a mínima. Não estou falando de preço de abertura nem preço de fechamento, eu estou falando de extremidade, tá? Por primeiro lado que romper, ou seja, quando o preço fechar fora dessa primeira barra, é o lado que você vai observar para fazer a sua operação. E o que você vai buscar para executar a sua entrada? Você vai buscar por um FVG, um conceito do SMC. Isso mesmo, eu estou fazendo a mescla aqui de um conceito do SMC junto com o conceito de scalp no mini índice mercado nacional usando o gráfico de 5 minutos. Presta atenção. Então vamos supor que nesse movimento seguinte o mercado não rompeu aqui, ficou trabalhando dentro dessa barra negativa e quando o mercado saiu a favor da direção da queda, ele fez aqui um Fair Value Gap. O que é o Fair Value Gap? É a lacuna em um espaço aqui de rompimento. O mercado rompeu essa mínima e não voltou para retestar e deu sequência na baixa. Você tem a formação aqui do FVG exatamente entre essa mínima e essa máxima. A sua entrada vai ser no 50% do FVG ou até mesmo ali na entrada do FVG, você pode usar isso como um modelo operacional, mas eu aconselho que seja no 50% do FVG e o stop seja acima dessa formação do Fair Value Gap. Basicamente, você vai esperar o preço retornar, vai colocar a sua ordem, vai proteger o seu trade em cima e você vai buscar 1 para 1 nessa movimentação. Se o seu risco for de 200 pontos, você vai buscar um alvo de 200 pontos. Se o seu risco for de 100 pontos, você vai buscar um retorno de 100 pontos. É assim que você deve executar essa operação. Aqui eu estou fazendo para o lado da venda, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para o lado da compra. Primeira barra do dia nos 5 minutos, foi lá e fez uma barra de baixa. Poderia ser uma de alta, poderia ser uma de baixa, não importa. Você vai marcar máximo e mínimo. Vamos supor que na sequência o preço vai lá e rompe esse cara para cima. Você vai procurar uma operação compradora quando o mercado fizer um Fair Value Gap a favor da alta. Alisson, ele fez o Fair Value Gap lá em cima, ele não fez aqui. Tudo bem, você vai executar o seu trade de compra exatamente nesse Fair Value Gap, o primeiro que você encontrar depois desse movimento romper a região de máxima, como nesse exemplo que eu estou trazendo. A sua entrada vai ser no 50% do FVG, e o stop abaixo do candle que fez a formação do Fair Value Gap e o seu alvo 1 para cima aqui nesse movimento. Se romper para baixo, basicamente você busca a venda. Se romper para cima, você busca a compra. Para venda, você vai procurar o primeiro Fair Value Gap de venda. Para cima, você vai procurar o primeiro Fair Value Gap de compra. Vamos para o gráfico que eu quero mostrar isso para vocês na prática. E vamos lá, quando a estratégia é boa, a gente não precisa ficar caçando um monte de dias aqui para mostrar para vocês não lá do passado, tá? Eu quero mostrar o presente, o dia de hoje que eu estou gravando e vamos ir passando pelos últimos dias para ver se a estratégia funciona. Primeira barra dos 5 minutos, marcou máxima, marcou mínima, você vai marcar aqui o FVG, que foi formado exatamente nessa região aqui, após esse rompimento, e o mercado fez aqui a entrada para esse FVG nessa barrinha positiva, quando o mercado entrou aqui nessa região. Notem que o mercado não tocou 50% nesse exemplo que eu estou trazendo, mas aqui eu mostro a realidade como ela é. Se você colocar a sua entrada no 50%, ela ficou pendente aqui. Se você colocou na entrada do FVG e posicionou o stop abaixo, o mercado veio e deu esse gain, tá? Entrada no FVG, stop abaixo da barra do FVG. Você ia procurar aqui um retorno de 1 para 1 dentro dessa movimentação. O mercado pagou, obviamente, isso daqui com muita facilidade, né? Se você tivesse procurado um segundo FVG, ele também teria dado esse gain, tá? Então, essa foi a primeira. Vamos para a segunda para ver se de fato isso aqui funciona. Então, para o dia anterior, o mercado deixou a máxima e a mínima na primeira barra do dia. Então, rompeu para baixo, fechou fora, você vai procurar por venda. Primeiro FVG que acontecer aqui na venda vai ser o seu ponto de entrada. Não teve aqui, não teve aqui,
não teve aqui, nem aqui, e o mercado veio formar o primeiro FVG só aqui embaixo, depois das 10 horas da manhã. Você vai marcar o seu 50%, vai posicionar a sua entrada e vai proteger o seu trade em cima da barra do FVG. Pode ser aqui no pavio dessa barra que também faz parte da formação. Então, entrada definida, local de stop também, você vai colocar lá o seu ponto de entrada, 1 para 1, pagou com facilidade aqui, com muita tranquilidade nesse movimento. Esse foi o segundo dia, o primeiro ali com uma operação positiva, o segundo também. Vamos para mais um dia? Seguindo aqui a sequência de dias, vamos colocar aqui a primeira barra dos 5 minutos, mínima e máxima. Mercado não rompeu para baixo, não rompeu para cima, fechou dentro nessas duas movimentações e a primeira barra que rompeu para cima foi esse movimento aqui depois das 10h50 da manhã. O que você tem? O primeiro Fair Value Gap formado aqui, você tem entrada no 50% e você tem stop posicionado abaixo da barra. O que você teve aqui? Mais uma operação positiva, pagando até mais do que 1 para 1. Eu estou colocando uma estratégia de scalp, mas você pode adaptar isso daqui para operações mais longas. Percebam que as 3 que nós encontramos nos 3 últimos dias do mini índice pagou com tranquilidade aqui, longe de atingir o stop. Vamos para mais uma, porque eu não gosto de ficar só falando, eu gosto de mostrar. Vamos lá para o dia anterior, máxima e mínima da primeira barra. 5 minutos, rompeu para baixo. Aqui você vai procurar o primeiro FVG de venda que aparecer porque ele fechou para baixo. Você vai colocar o seu FVG, ele apareceu exatamente aqui, então rompeu nessa barra e o primeiro FVG para venda aconteceu nesse movimento. O que você vai fazer? Entrada no 50%, stop acima do movimento. Pagou 1 para 1? Com certeza pagou 1 para 1 com muita tranquilidade. Mais uma operação positiva. 4 gains dos últimos 4 dias. E agora aqui um dia curioso, diferente até do que nós estávamos vendo. Movimento de alta. Rompeu para cima, você vai procurar o primeiro FVG para o lado da compra. Aconteceu? Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, até que o mercado muda essa leitura e faz aqui a primeira movimentação fechando abaixo da mínima. Então ele anulou o rompimento para cima sem fazer FVG, não ativou a entrada na compra. Adivinha só, o que aconteceu aqui? Fair Value Gap formado na venda, você vai marcar lá os seus 50%, vai fazer a sua entrada e vai posicionar o seu stop acima da formação do FVG. Entrada posicionada, o mercado voltou, atingiu essa entrada e adivinha só, pagou mais uma vez. 5 últimos dias, 5 operações positivas. Eu acho que vocês já entenderam como essa estratégia é simples e é lucrativa. E se você gostou desse conteúdo, eu só te peço que você deixe o seu like. E se você não for inscrito, que você também se inscreva nesse canal para não perder mais vídeos como esse. E se você quiser um treinamento bem estruturado para fazer a sua virada de chave em 2026, acesse o link da descrição, porque nós estamos com matrícula aberta para a primeira mentoria do ano de 2026 e é aqui que você vai chegar na sua consistência. Me chama que eu te explico como que você vai poder fazer parte. Tamo junto e até o próximo vídeo.